Olá! Você tem medo de falar em público? E quando você precisa sair para algum lugar para conhecer pessoas novas, você fica ansioso com essa situação? Preste atenção, esse vídeo pode te interessar. Talvez você sofra de transtorno de ansiedade social. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse transtorno que é um dos que mais acometem as pessoas. O que é transtorno de ansiedade social? É uma sensação de medo muito grande e de muita ansiedade em situações onde as pessoas acreditam que possam estar sendo avaliadas. Quem sofre do transtorno de ansiedade social tem sempre na mente dele que os outros vão achar que ele é estúpido, que ele é burro, que ele pode estar mostrando para todo mundo que está ansioso. Então tem algumas pessoas que transpiram a mão, elas evitam pegar na mão de outras pessoas porque acredita que todo mundo está percebendo que ela está ansiosa e se ela pegou na mão da outra pessoa vai perceber. Tem pessoas que ficam com o rosto vermelho quando estão com novas pessoas ou que vão falar em público e isso as deixa extremamente constrangidas. Outra manifestação é quando aquelas pessoas que não conseguem ir no banheiro público se tem outras pessoas ao redor. É mais comum para os homens isso do que para as mulheres. Uma outra situação também são aquelas pessoas que transpiram muito porque estão muito ansiosas e acabam deixando de conviver em sociedade, ficando um pouco mais reclusa porque acredita que está todo mundo percebendo o quanto ela está ansiosa. Geralmente as pessoas que sofrem com esse transtorno, elas estão muito voltadas para dentro, para aquilo que está passando na cabeça delas. Então, no mundo interno dela, ela está o tempo todo imaginando o que o outro vai achar, que o outro vai achar que ela é ridícula, que ela é estranha, que ela é inadequada. Ele está sempre acreditando que o outro está avaliando ele de uma maneira pejorativa e muito maior do que realmente é. Outra tendência que as pessoas que sofrem com esse transtorno têm é de evitar, é o comportamento de evitação. As pessoas começam a evitar falar em público porque sabem que vão ficar muito ansiosas com aquilo. Então elas desenvolvem uma série de comportamentos, fazem escolhas na vida baseadas naquela emoção, naqueles pensamentos que levam ela a ter aquela ansiedade, aquele medo imenso. Esse transtorno geralmente começa na infância, entre 8 e 15 anos já na adolescência. É mais comum entre as mulheres, mas os homens também sofrem muito com esse transtorno. Geralmente ele acontece depois de uma situação estressante, uma situação humilhante, que leva a pessoa a desenvolver esse medo, o medo de que as pessoas percebam que ele está com medo. Uma das causas para o transtorno de ansiedade social é a genética. Se um dos pais tem ansiedade exagerada, exacerbada, a chance de que o seu filho venha a ter ansiedade social ou fobia social é bem maior. Outra coisa importante a respeito desse transtorno é que ele pode ter graus diferentes. Algumas pessoas sentem uma ansiedade antecipatória antes do evento acontecer. Por exemplo, uma pessoa que vai precisar falar em público, antes de falar em público ela sofre por uma semana, um mês e se prepara bastante para poder falar, mas aquele pensamento está sempre presente. Já outras pessoas podem chegar a ter ataque de pânico de tanta ansiedade relacionada a um determinado evento. Pessoas que sofrem desse transtorno acabam desenvolvendo uma rotina de vida muito limitante e muito solitária. Então, quais são as consequências? Por que é tão sério? Por que é tão importante que você conheça sobre esse transtorno e que as pessoas procurem tratamento? Porque a ansiedade social, ela pode impedir que as pessoas sejam felizes em relação ao seu trabalho. Muitas pessoas deixam de escolher determinadas profissões porque sabem que naquela profissão vai ter que se expor, vai ter que falar e ela tem muito medo de fazer isso. Outra consequência são o desenvolvimento de outros transtornos relacionados à ansiedade. Agora há pouco eu dei o exemplo de que uma das manifestações pode ser um ataque de pânico. Em outros vídeos eu já contei para você que se a partir de um ataque de pânico é possível que a pessoa desenvolva a síndrome do pânico.
As pessoas que sofrem de ansiedade social, elas podem, e muitas vezes acontece, delas serem pessoas mais solitárias. Elas têm muita dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Principalmente para os homens, é muito difícil chegar numa garota, namorar com uma garota, quem dirá se casar. E quando se casam, geralmente são pessoas que têm menos filhos, e geralmente são pessoas que se divorciam mais, porque tem muita dificuldade de expressar o que sente, o que acha, o que pensa. Outro prejuízo que esse transtorno traz para a vida da pessoa é que as crianças geralmente têm mais dificuldades de aprendizagem na escola. Consequentemente, na vida adulta, é muito comum que as pessoas que sofrem desse transtorno tenham carreiras menos desenvolvidas, ganhem menos. Ou seja, a qualidade de vida e a felicidade consigo mesmo das pessoas que são acometidas por esse transtorno geralmente é menor. Você deve estar pensando, mas quase todas as pessoas no mundo têm dificuldade de falar em público. Muitas pessoas ficam vermelhas quando estão expostas numa situação social. Então, será que todo mundo sofre de transtorno de ansiedade? Não. Na realidade, para se diagnosticar se é um transtorno de ansiedade ou não, se é simplesmente timidez, é necessário que a gente observe que esse transtorno acompanha a pessoa por no mínimo 6 meses. O medo, a esquiva, a fuga de enfrentar aquelas situações ansiosas, elas interferem na rotina da pessoa. Esse também é mais um dos critérios diagnósticos para se diferenciar se essa pessoa tem um transtorno ou não. É preciso que o prejuízo na vida profissional, na vida pessoal, nas relações interpessoais seja realmente significativo para essa pessoa, a ponto de causar um sofrimento efetivo. Ou seja, não é simplesmente, vou apresentar meu TCC, minha monografia, e aí estou muito ansioso e por isso eu fico ruborizado ou então fico tremendo. A maior parte das pessoas sentem isso. As pessoas que têm esse transtorno, elas sentem isso constantemente. Quando elas vão num restaurante, elas têm que escolher a mesa que elas vão sentar. Quando elas vão falar com pessoas no ponto de ônibus e elas têm que se manifestar. Ou seja, é um transtorno que realmente impossibilita as relações e as escolhas e a vida, o dia a dia da pessoa. A principal questão a ser observada é assim, o quanto de sofrimento esse transtorno está causando para essa pessoa, quais são os prejuízos funcionais que o transtorno está causando no dia a dia da pessoa a qual ele acomete. Bom, é isso que eu quero contar para você hoje. Se você gostou desse conteúdo, se você se encontrou nesse conteúdo ou conhece alguém que pode precisar ouvir sobre isso, não deixe de assistir o próximo vídeo. Eu vou contar um pouquinho mais sobre o tratamento e sobre dicas para lidar com o transtorno de ansiedade. Um grande abraço e até mais!